Opa! Bom, o capítulo começa com apenas 4 jogadores na rodada final, e eles atualmente estão indo para a área de descanso, e 2 pessoas já aproveitam para comer, e Cassie diz que comparado a comer algo, tomar banho a ajuda a relaxar mais, e enquanto ela toma banho, ela se pergunta como será o próximo jogo, e se o Shane não estiver lá, e ela questiona se poderia lidar com aquilo. Depois do período de descanso, o guarda diz que o tempo de descanso acabou, e ele pede a todos que escutem as regras para a rodada final do jogo, e quando ele diz regra, ele quer dizer que não há regras, e é uma briga de braços nus, e que só um vencedor vai surgir. E a seguir, a Maddie vai embaralhar os oponentes aleatoriamente, e um cara pensa que depois de 5 dias de luta para suprimento, de repente receber uma quantidade limitada parecia suspeito, e que se pensar bem, talvez aquela comida fosse apenas uma preparação para a última rodada, e os nomes são sorteados, e o Shane cai contra Black Man, e a Cassie cai contra Donald, e o guarda diz que o embaralhamento foi concluído, e que eles vão começar, e que é hora do showtime, e o Black Man diz ao Shane que não há para onde ele correr agora, e Cassie pensa que porcaria, e que uma luta direto, e que aquilo é ruim, e Donald pergunta o que houve e se ela está com medo, e o Black Man tenta acertar um soco em o Shane, e o Shane diz para Cassie dar um chute no estômago de Donald, e Cassie acerta rapidamente Donald, e o Shane começa a se defender dos ataques do Black Man, e ele diz que Black Man sobreviveu mal na última rodada, e que passando fome, mas agora mesmo na área de descanso, ele comeu demais como um louco, pois o corpo dele é frágil como papel, e Cassie depois de nocautear Donald, diz que então é assim, e Black Man pergunta se o Shane tem tempo para se preocupar com os outros, e se ele ainda não está o levando a sério, e que ele vai rasgar ele em pedaços, e o Shane diz que com certeza ele fala muito, e o Shane pergunta por que ele não tenta, e então o Shane começa a bater nos braços dele, e ao mesmo tempo ele se defende, e Cassie fica chocada vendo aquilo, e sangue começa a voar ali, e o Shane acerta um golpe certeiro em Black Man, e ao mesmo tempo o Shane cai no chão com Black Man, e ambos ficam no chão sem se levantar, e o guarda diz uau, e que ele tem que dizer que em todos aqueles anos de jogo, Cassie foi a mais sortuda até agora, e ele anuncia que a campeã do jogo é Cassie. E enquanto os guardas levam o Shane, Donald e Black Man, um deles diz que mais uma vez um caminhão carregado de ferramentas de entretenimento e testadores de droga, e ele pergunta ao outro guarda do porquê eles se incomodam, e o outro responde que todas aquelas pessoas são apenas a escória da sociedade, e são alimentadores de fundos sem nenhuma presença, e que as vidas deles já estavam condenadas desde o início, e que uma vida lixo como a deles não é diferente de ser usada como entretenimento para os ricos ou doar os órgãos, e o outro guarda diz que sim, e que aquilo é verdade, e o Shane fingiu ter sido derrotado, e ele pensa que para evitar a briga com Cassie, ele não teve escolha a não ser fingir que desmaiou, e o guarda diz que alguns deles parecem ter boas condições físicas, e que é para o outro guarda priorizar e enviá-los para a sala de coleta de órgão, e o Black Man acorda e pergunta irritado se coleta de órgão, e se o guarda ousa mexer com ele, e um guarda diz que de jeito nenhum, e pergunta como ele acordou tão rápido, e um guarda já tenta acertar um soco, só que o Black Man já acerta um soco nele, e o xinga, e o Shane pensa que a maneira mais rápida de obter os dados é daquele jeito, e ele arruma um pedaço de pau para quebrar o computador ali, e os guardas dizem para se apressarem e se renderem, e que eles estão completamente cercados, e o Black Man diz que ele não entende totalmente a situação, mas ele diz que viu o Shane pegar o disco rígido deles, e o Shane diz que tornará aquela informação pública, e o Black Man diz que certo, e que então ele vai deixar para o Shane expor aqueles canalha, e ele parte para cima dos guardas, e os guardas falam para terem cuidado com a força, e que não danifique os órgãos ou os olhos dele, ou senão eles serão inúteis, e o outro guarda diz para eles pegarem 2 pessoas e corram atrás daquele que fugiu, e enquanto isso, o Shane se pergunta se ele está em um beco sem saída, e Cassie aparece no teto e diz para o Shane que por ali, e ele diz que Cassie, e diz que ela é o amuleto da sorte dele. Depois de um tempo, o Shane e Cassie estão se beijando, e Cassie diz que os dados já foram copiados, e que deixa ela guardar o disco rígido como lembrança, para que ela se lembre de que ele conquistou algo grande, e o Shane diz que se ela quiser, e nessa hora Cassie toma uma flechada na coxa, e um homem com uma besta na mão, ele pergunta se o Shane está tentando escapar, e que continue sonhando, e o Shane pensa que Black Man, e que esses filhotes desgraçados, e o Shane já parte para cima dele com tudo, só que nessa hora Gia aparece, e diz para o Shane segurar a lâmina, e que eles o querem vivo lá em cima, e ela chega com vários policiais ali, e ela diz para ele se acalmar, e que ele não pode mais escapar, e o Shane fica com a lâmina no pescoço do homem,
homem, só que o Shen para, e o homem fica morrendo de medo no chão, e Jia diz para levar os dois feridos para o Hospital Presbiteriano de Nova York agora mesmo. Em outro lugar, o Shen e Jia estão tomando banho, e o Shen pergunta o que é aquilo, e Jia, enquanto está entrando na banheira, ela pergunta o que há de errado, e que não é normal que bons amigos mergulhem em fontes termais e se aqueçam ao sol juntos, e o Shen diz que eles não estão em uma fonte termal, e nem em uma praia, e que além disso, o Shen pergunta se eles não são amigos, ou são, e ela diz que o perfil dele não dizia que ele era tão tenso, e que aquilo, e que pegue aquilo, e que aquela é a nova identidade dele naquele país, e ela diz que espera que ele se acostume com aquilo lentamente, e o Shen diz que aquela não é a principal preocupação dele agora, e o que ele só quer saber é como está a Cassie, e ela diz que o deu algo legal, e pergunta se ele nem chegou perto, e se não é ali que os amigos trocam favores, e o Shen pergunta a propósito aonde está todos os jogadores, e se todos foram resgatados, e o Shen se vira e puxa ela, e ela diz que não esperava que ele fizesse aquilo, e ela diz que tudo deve estar em ordem agora, e que a maioria dos feridos foi enviado para o Hospital Presbiteriano de Nova York, e o Shen diz que é melhor ele ir para lá ver como estão as coisas. Então, meio dia depois, um segurança pede com licença, senhor, e que os feridos naquele andar estão sob cuidados especiais, e outro segurança diz que os visitantes precisam mostrar identificação, e o Shen diz que é aqui, e o segurança pede desculpa, e chama o Shen de oficial, e que por favor entre, e o outro segurança pergunta se é oficial, e se ele é um dos oficiais da América, e que Jia, após o Shen entrar, ele pergunta a uma enfermeira aonde está a paciente Cassie que estava naquela cama, e ela pede um momento para ele, e a enfermeira diz que Cassie acabou de ter alta do hospital, e o Shen pergunta se ela acabou de ter alta, e há quanto tempo exatamente, e ela diz que precisa verificar aquilo para ele. Após a enfermeira verificar, ela diz que foi há cerca de 10 minutos, e o Shen pergunta se 10 minutos, e que aquilo significa que eles não foram longe, e o Shen pede com licença, e que ele precisa usar o computador, e ele nota um homem ajudando Cassie, e ele pensa que a pessoa que levou Cassie é aquele cara, e que isso é ruim, e quando eles saírem do hospital vai ficar complicado, e o Shen diz que Cassie mencionou um orfanato antes e que ele vai arriscar naquela pista, e ele já sai correndo dali. Alguns minutos depois, no porão do orfanato suburbano, aquele homem diz a Cassie que ele a disse para não jogar aquele jogo e que ela não o ouviu e agora está muito ferida, e ele começa a beber e depois ele joga a garrafa com tudo no chão, e ele diz que ela já poderia ter ido, mas ela não precisa mais se esforçar assim, e que para ele não vale a pena, e ele já pega uma arma e diz que se ela teve coragem de entrar no jogo, então ele pode ter coragem de enfrentar o pai e ele mesmo, e o Shen chega ali e pergunta se ele é um amigo de Cassie, e o homem pergunta quem ele é e o porquê que ele está ali, e se ele conhece Cassie, e o Shen diz que eles são amigos, e o homem aponta a arma para o Shen e diz que eles cresceram juntos desde a infância, e ele pergunta como é que ele nunca ouviu falar de um amigo como ele, e o Shen mostra uma foto dele com Cassie e diz que eles se conheceram durante o jogo, e o homem começa a chorar e diz que sabia e que ela no fundo era uma pessoa muito gentil, e que se ela sair daquele lugar, ela fará novos amigos facilmente e que ela poderia viver uma vida normal, livre de tudo aquilo. E o Shen pergunta se sair dali para viver uma vida normal e o que ele quer dizer exatamente. E o homem diz que por mais de 20 anos, o padre Wilson viajou pelos Estados Unidos reunindo órfãos sem teto como ele e Cassie, e que ele afirmava que forneceria tudo o que eles precisassem para crescer, para que seja possível viver ali em paz. E ele pergunta se não parece bem idílico, mas um dia ele descobriu que o padre estava drogando a comida deles para controlar a mente deles, e que uma certa dosagem e as crianças não resistiriam mais, e quando chegou a vez dele, ele estava com tanto medo que ele fingiu que estava morto para ele o deixar em paz, e eventualmente ele percebeu que Cassie sabia da verdade assim como ele, então eles fizeram um plano para escapar, mas aqueles sob o controle do padre estavam espalhados pela cidade, e toda vez que eles tentavam correr, eles eram pegos e espancados até ficarem pretos e azuis, e mais tarde o pai ficou entediado e disse que os deixaria ir, mas eles eram pecadores e precisavam comprar a ficha de expiação, e cada um é $1 milhão, e eles trabalharam como um louco para arrumar $1 milhão, e que ele queria que ela fosse a primeira, mas quem imaginaria que Cassie iria entrar no jogo, e que ele nunca pensou que Cassie estivesse preso em um abismo tão escuro, e que se for esse o caso, então será ele que já vai acabar com o pesadelo de Cassie, e o Shen diz para ele ficar ali e cuidar da Cassie, e que ele vai lidar com o pai.
Já na entrada do templo, várias pessoas estão guardando a entrada, e todos eles partem para cima de Yuchen. E após isso, todos eles estão desmaiados no chão, e Yuchen abre a porta ali, e o padre fecha o livro dele, e chama Yuchen de forasteiro, e diz que ele e Yuchen são estranhos, e ele pergunta do porquê tanta grossura, e o que o traz ali, e o nome do padre é Adrian Wilson, e Yuchen diz que vai levar Cassie com ele, e tudo entre eles dois acabaria agora, e que a partir de agora, ele não poderá mais incomodar ela, ou as amigas dela, e o padre diz que Yuchen não é o primeiro intrometido a se introduzir, e não será o último, e ele pergunta o que ele ganha com aquilo se ele deixar eles irem, e Yuchen diz que não há necessidade de perder tempo investigando o histórico ou qualquer outra coisa dele, mesmo que o método seja um pouco cru e direto, Yuchen pergunta o que ele ganha com aquilo, e que a melhor maneira de lidar com pessoas como ele, e o padre pergunta o que exatamente Yuchen quer, e Yuchen diz que o que ele quer é claro, e que é aquilo, e Yuchen dá um belo soco na cara do padre, que o joga para longe, e o padre pergunta se Yuchen realmente ousou pôr a mão nele, e que ele, e Yuchen pergunta se ele não achou que acabaria tão facilmente, não é? E que aquilo nem é perto de 1/10 de milésimo da dor que Cassie suportou, e Yuchen dá um soco no meio da cara do padre, e diz que por milhares de anos, eles chineses acreditaram em retribuir a gentileza e as queixas com justiça, e Yuchen dá um chute na barriga dele, e enquanto ele quebra o braço dele, Yuchen diz que a dor de Cassie, e que Yuchen quer que ele sinta o mais diretamente possível, e Yuchen pergunta se agora ele sente ainda uma fração disso, e Yuchen diz que está ficando um pouco cansado de bater nele, e que o deixe recuperar o fôlego, e depois ele continua, e Yuchen pergunta se a seguir como ele deve atormentá-lo ainda mais, e que o deixe pensar, e o padre pega o celular dele no bolso, e Yuchen pergunta se finalmente chamando reforço, e que ele demorou muito para chegar lá, e o porquê ele acha que o deixou com uma das mãos intacta. Então, 5 minutos depois, policiais chegam ali, e dizem polícia, e que mandados de busca, e Yuchen diz que é resposta rápida, e que é mais ou menos aquilo, e assim, meio dia depois, Yuchen foi rapidamente condenado, e Yuchen pensa que as conexões do padre Adrian realmente se provaram notáveis, e que o condenar tão rapidamente na América não é pouca coisa, mas aquele é exatamente o resultado que ele queria, e que o esforço de todos expõe os principais atores nos bastidores, e que agora o verdadeiro jogo começa, e Yuchen diz para o sistema reiniciar. E ele volta para o momento onde o padre diz que Yuchen não é o primeiro intrometido a se introduzir e não será o último, e ele pergunta o que ele ganha com aquilo se ele deixar ela ir, e Yuchen diz que os cúmplices Belloc do Banco de Nova York e o juiz Salmo de Wall Street, e Yuchen pergunta se eles se juntaram para fazer o que eles quiserem, e o padre diz que ele, e Yuchen diz que ele não precisa ficar tão chocado, e Yuchen pergunta se ele não pode ser lidado, e que eles vão ver, e que dentro de 24 horas com certeza haverá um resultado. Em outro lugar, Yuchen diz que nem o padre Adrian, nem Harvey são mais do que um peão sobre Belloc, e que o juiz Salmon faz vista cega para aqueles crimes somente porque Belloc financia pesadamente a facção dele, e em outras palavras, só há uma pessoa para lidar, e que esse é o Belloc. 2 horas depois, Belloc diz que ele não marcou consulta para conhecer ele, e que então ele tem alguns truques, e que fale o que ele quer dele, e o Shen diz a Belloc que ele quer que Harvey e o padre Adrian da TWC paguem por suas ações, e que ele espera que ele e o juiz Salmon garanta que os casos prosseguem legalmente, e Belloc pergunta e se ele recusar, e o Shen diz que para ele, eles são apenas jogadores de pequeno porte que trazem pouco benefício, e que pensa em Harvey, por exemplo, e que ele só é bom para observar e preparar estrelas de Hollywood para a diversão dele, e com o poder dele, ele poderia conseguir o que quisesse, mesmo sem Harvey, e quanto a Adrian, ele ainda é menos valioso para ele, e ele está lá apenas para fornecer crianças para os jogos cruéis para melhorar o humor dele, e Belloc diz que o Shen parece capaz de descobrir coisa, e se é só isso que ele tem, e o Shen diz que é claro que eles têm outro uso, e ao ajudá-lo, eles estão examinando figuras-chave do governo, e que quem é um aliado obediente e quem é um encrenqueiro, e que esses crimes deixam aquilo claro, e Belloc diz para ele ir em frente, e o Shen diz que ele superou o desejo por dinheiro ou mulher, e o que ele quer agora é poder, porque a mente dele está no futuro, na progressão do mundo, e que ele quer deixar a marca dele na história, e Belloc diz que ouvir aquilo de alguém como ele é quase divertido, e que sim, e que pode parecer bobo, mas é exatamente isso que ele quer, e o Shen diz que poderia ajudar ele a conseguir aquilo, muito melhor do que Harvey e Adrian conseguiram, e Belloc pergunta se ele acha que é capaz, e o Shen diz que nos Estados Unidos há quase 10 pessoas do calibre dele, e que entre eles, os maiores rivais, a família Harriman, que estão profundamente ligados aos propagadores da Dark Web, e que eles arruinaram muito dos planos dele, e o Shen diz que tem experiência com propagadores, e quanto aos
outros assuntos, ele tem certeza de que encontrará muitas áreas para colaborar, e Belloc diz que com tanta arrogância de um homem jovem, e que ele admirou a ousadia de Usheen, e que a erradicação completa dos propagadores levará um tempo, e que espere um pouco, e ele diz para a secretária dele entrar, e ele diz para ela enviar todas as provas dos crimes de Harvey e do Padre Ed para a Salma imediatamente, e que os mande para a prisão para refletir, e ela diz que é entendido, e Belloc diz que ela está dispensada, e ele diz que é um tomador de decisões rápidas, então ele não vai perder tempo esperando ele reunir provas, e que se o que ele disse é verdade, ele quer que hoje e amanhã Usheen volte para o ver, e Usheen fica em silêncio. Em meia hora, Harvey e o Padre Ed foram ambos enviados para a prisão, e de noite, um árbitro diz que hoje à noite um novo campeão nasce, e que parabéns a Usheen, e Usheen pensa que a condição de Belloc é que ele vença aquela luta hoje à noite para provar o valor dele, e ele se pergunta que tipo de prova aquilo deveria ser, e Gia está torcendo por Usheen, e ela diz que ele é incrível. Em outro lugar, Gia diz que odiava cabeças musculosas que só tinham força bruta, mas Usheen a deu uma nova perspectiva sobre poder, e que ele é um homem tão irresistível, e ela diz se ele acha que eles, e nessa hora, o celular de Usheen começa a tocar, e ele pergunta a Cassie se ela está acordada, e Gia diz que em um momento como aquele, ela não quer que ele fale com outras mulheres, e Usheen se pergunta se então se esse é o verdadeiro motivo pela qual Belloc o queria no campeonato de boxe, para o colocar com a filha dele, e que ele a conhece muito bem, e que quando ele se tornar campeão, já ficaria apaixonado por ele, e ele e ninguém poderá recusá-la, e que nos planos de Belloc, somente se ele se amarrar a Gia, ele pode ficar verdadeiramente vinculado a ele. Opa! Bom, chegamos a mais um final de resumo, e se gostaram, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e deixar seu comentário aí embaixo, e se estiverem pelo celular, peço que hype um vídeo para poder ajudar o canal. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui, e até o próximo vídeo!